Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Então vamos louvar o Senhor e vamos agradecê-lo pelo privilégio que nos deu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos, como sempre fazemos, começamos com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. Não é? Aliás, antes de você abrir a sua Bíblia, fica de pé no seu lugar, dá um abraço no irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Diga que Deus te abençoe nessa noite, que bom estar contigo. Isso, a gente chega e não cumprimenta ninguém, né? Isso é falta de educação, né? Glória a Deus. Agora abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Para quem não sabe, a gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. É um bizu da parte de Deus para o nosso dia a dia, uma reflexão que a gente sempre faz para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, um bizuzinho de 5 minutos para a gente começar bem. Toda quarta-feira a gente começa assim. E à luz do que nós testemunhamos essa semana, mais uma vez, o Brasil foi chocado com mais uma catástrofe, com mais uma desgraça. E a gente já está se acostumando à desgraça. Portanto, nós somos uma sociedade que está se tornando desgraçada. A gente não gosta dessa palavra, mas um povo que convive com desgraça todo dia, ele acaba se tornando um povo desgraçado. E eu não digo isso com alegria nenhuma, nem com orgulho, nem com honra, digo com muita tristeza. A sociedade brasileira está se tornando uma sociedade desgraçada. Uma sociedade desgraçada é uma sociedade sem graça. Uma sociedade na qual não se tem mais graça. Mais uma vez, ao longo do que nós temos vivido enquanto sociedade de deterioração, estamos, mesmo enquanto uma sociedade viva, estamos vivendo um estado de putrefação. Nós somos chocados mais uma vez por mais uma desgraça. Já foi João Hélio arrastado por 7 quilômetros por homens bestas feras. Já foi a outra criança, que eu não me lembro o nome dela, que foi metralhada por policiais barbaramente. Depois foi a outra menina que foi jogada do 6º andar pelos pais. Há bem pouco tempo atrás, aquele par de filhos que foi esquartejado pelo casais de pais. E agora foi a Eloá. Mais uma desgraça. Talvez você não perceba, nós somos uma sociedade que superamos uma desgraça com outra desgraça. A gente se esquece da desgraça de ontem. Não é porque a desgraça foi superada pela graça, porque as autoridades resolveram um problema, não. É porque aparece uma outra desgraça e a gente se esquece da anterior. Daqui a pouquinho a gente se esquece da Eloá, porque uma nova desgraça acontecerá e a gente esquece da Eloá. A gente não chora mais pelo João Hélio, a gente não chora mais pela menina que foi jogada do 6º andar, a gente não chora mais pelos 2 meninos que foram esquartejados. Hoje a gente chora pelo Eloá. Daqui mais alguns dias a gente esquece da Eloá e vai chorar outra desgraça. Estamos nos transformando numa sociedade desgraçada. E isso é muito triste. Muito triste. Aí eu queria ler com você Provérbios capítulo 17. Você já abriu aí, amém? Versículo 17. Diz assim: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o quê? Um irmão. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Posso ouvir só as vozes femininas lendo isso? Quero ouvi-las, viu, irmã? Digam com força. Vamos lá? Posso ouvir os varões? Vamos lá? Todos juntos, vamos lá, vou ler com vocês, vamos lá? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém, amado? Senta um pouquinho aí. Em todo tempo ama o amigo.
Bom, já que nós vivemos na desgraça, vamos ver se a gente tira alguma coisa boa da desgraça. Na desgraça nós encontramos Nayara. Não é? Quem sabe quem é Nayara aí? Todo mundo sabe, não sabe? Sabe? Sabe. A Nayara foi aquela menina que quando aquele homem animal entra com a arma, julgando-se dono da Eloá, e manda que seus amigos saiam do apartamento, ela diz, não, eu vou ficar com ela. Não vou deixar minha amiga aqui sozinha. E a Nayara ficou algumas horas, não sei quantas, com a Eloá. Depois, instada pelo homem fera, ela então sai do apartamento. Passam-se alguns dias, algumas horas, e ela então já havia pedido para retornar. Não deixaram, ela insistiu. Acabaram que as nossas autoridades, eu não sei se dentro em si ou fora de si, permitiram que a menina voltasse para o apartamento. O que aconteceu foi quando a vítima é devolvida ao sequestrador. Isso só acontece no nosso país. Não é? A gente salva uma vítima, tira de lá, e aí as nossas autoridades devolvem a vítima ao sequestrador. É só no Brasil que uma coisa dessa acontece. Bom, mas a vítima não foi obrigada a voltar. Ela optou por ir. E lá ficou com a sua amiga até a hora da morte dela. Quando eu estava no retiro acompanhando o acontecido, quando eu soube da morte dela, eu fiquei profundamente abalado, que eu acho que a maioria de vocês também ficou. Porque a maioria de nós tem filhos, eu tenho filhas daquela idade lá. Aquela idade. E a minha filha podia ter namorado alguém que fizesse exatamente isso com ela. Podia ser a minha filha, podia ser a sua filha, podia ter acontecido na nossa casa. E a gente fica orando, a gente fica torcendo para que o melhor aconteça. Mas infelizmente, a menina veio a morrer e assim que eu tive a notícia daquela morte, alguns minutos depois eu tinha que dar uma palestra. Foi difícil daquela palestra. A minha mente não concentrava. E depois da palestra eu fui para o meu quarto e fiquei profundamente abalado com o que aconteceu. Bom, a respeito de Eloá a gente não pode falar nada, mas a respeito de Nayara, eu queria tecer alguns comentários breves com os irmãos. Esse versículo me veio à mente: um amigo ama em todo tempo. Amigo não escolhe tempo. Quando ele é amigo, ele não quer saber se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente acerta, se a gente erra, se a gente tem, se a gente não tem, se a gente vai retribuir, se a gente não vai retribuir. O amigo simplesmente diz: eu amo você e não interessa se eu tenho retorno desse amor. Eu amo você porque você é o que você é. E o simples fato de você ser o que você é já basta para mim. Isso é um amigo. E esse texto diz que quando uma amizade é verdadeira, ela ama em todo o tempo, ela chega a um nível tão profundo que ela é promovida às instâncias quase que da relação consanguínea. O amigo ama em todo o tempo, mas quando o tempo se torna angustioso, quando chega o tempo da angústia, esse amigo é promovido à qualidade de quê? De irmão. O amigo ama em todo o tempo, mas quando chega a angústia, ele transcende a amizade, ele vai a um estágio superior, ele chega às raias da relação consanguínea, ele se transforma no irmão. Quando eu olho para Nayara, eu vejo esse negócio aqui. Eu lembro da Nayara que arrisca a sua própria vida para estar junto com uma amiga com a qual ela sabe corre o risco de morrer. E de uma coisa eu tenho certeza: embora Eloá tenha morrido, ela não morreu com a sensação de ter sido abandonada por todos. Eu me lembrei de uma historinha de 2 soldados que no Vietnã se tornaram tão amigos, tão parceiros, que um guardava a vida do outro. Um protegia o outro em todas as instâncias. Eles foram cercados numa emboscada do inimigo. E eles estavam debaixo de
de fogo cerrado, mas tiro para todo lado. E eles então correram. E bala para todo lado, correram. Quando eles chegaram lá, entraram dentro da trincheira onde eles podiam se proteger. O amigo procurou o seu parceiro, o seu brother, e o brother não estava lá. E ele ficou desesperado porque o brother dele ficou atrás, o amigo dele ficou para trás. E ele não teve paz. Ele perguntou ao comandante, que conseguiu se salvar também: tenente, eu preciso voltar lá, eu preciso buscar o meu amigo. Tenente, não, você não vai buscar diante de tanto fogo. Ele não sobreviveu, você não vai achá-lo vivo, você não vai voltar lá, você vai morrer. Ele falou: mas é meu amigo, eu não posso abandoná-lo, eu preciso voltar lá. Não, você não vai. Ele sentou e ficou pensando. Ele não resistiu ao amor, e a amizade contrariou a voz do tenente. Voltou ao lugar de onde ele veio, ainda debaixo de tiro, e ele achou o amigo dele profundamente baleado no peito, com sangue para todo lado e aos alguns instantes da morte. E ele voltou então, quando ele chegou perto do amigo, abraçou o amigo segurou na gandola dele, segurou na farda dele, olhou para ele e disse uma última coisa, e depois expirou. Ele disse o seguinte: amigo, eu sabia que você voltaria. E morreu. Aí o soldado voltou para o tenente, com o corpo do amigo nas costas. E o tenente falou: não te falei que não adiantava voltar lá? Aí o soldado: não. Adiantou, tenente. Meu amigo não morreu sozinho. Portanto, não morreu decepcionado. Às vezes, a decepção de ter sido abandonado é pior do que a própria morte. A indiferença com a qual muitas vezes nos tratamos, enquanto seres humanos, é pior do que a própria morte. Por isso muita gente se suicida. Nayara deveria se tornar um exemplo para nós cristãos. Uma jovem que aos olhos dos evangélicos não é evangélica, portanto é ímpia, foi capaz de arriscar a própria vida para não deixar uma amiga morrer sozinha. Muitas vezes, nós cristãos não somos capazes de fazer cessar nenhuma fofoca. Nós não somos capazes de estender a mão para dividir um pão, para liberar uma palavra de graça. E nós vemos muitas vezes no meio de uma coletividade, quem sabe numa igreja grande como a nossa, milhares de pessoas, e ainda assim nós encontramos pessoas que estão profundamente solitárias, porque no tempo da dor não tem sequer para quem ligar. Quando eu vi Eloá descendo aquela escada, Nayara descendo aquela escada, eu falei: Deus, cobre com a tua mão poderosa, não permita que o pior aconteça. Mas aconteceu com Eloá, foi da vontade de Deus. Eu acho que no consolo que aquela mãe tem, uma vez que seu marido também vai ser preso, como você já tem acompanhado, é fugitivo da justiça, a família daquela mulher acabou. Mas a morte de Eloá trouxe vida a quantas pessoas? 7 pessoas. Eu acho que isso é um tipo de consolo para aquela mãe. Minha filha morreu, mas não foi em vão. Ela devolveu a vida a 7 pessoas. De modo que Eloá vive. Depois de morta, ainda vai falar durante muitos anos. Você está entendendo, irmão? E o exemplo de Nayara vai abençoar a muitas gerações. Eu queria muito poder ter a oportunidade de estar com Nayara e dizer: você não sabe quanto o teu testemunho me fez bem. Você não sabe como me faz bem saber que na raça humana, essa raça que vive uma vida desgraçada, ainda tem gente do teu quilate, Nayara, que tem a capacidade de dizer: ainda que eu tenha 15 anos e tenha um futuro enorme pela frente, eu abro mão de todo o meu futuro, minha amiga, para, se possível for, porque amo você, morrer por você. Deus lhe preservou a vida. Que nós evangélicos, muitas vezes medíocres, possamos aprender com Nayara. E entender que o Deus que a gente serve não está preso a um templo como esse, e nem é propriedade de um povo que se julga dono dele, mas é um Deus cuja graça alcança qualquer um cujo coração esteja aberto. E alcançou o coração daquela menina que, com o seu gesto, nós não ouvimos a voz de Nayara nenhuma vez nesses dias todos, mas nós ouvimos a sua vida falar de forma profunda. Como essa menina me abençoou a vida.
Essa semana Deus me premiou com 2 grandes bênçãos. Um pedacinho de papel que eu recebi lá no retiro de casais, que compartilhei com os casais, que eu vou colocar num quadro e vou guardar para todo sempre, de uma vida que foi liberta. Um fato profundamente profundo que aconteceu no retiro de casais, me abençoou a vida por 10 anos. E o testemunho de Nayara me fez muito bem a alma. Chorei com Eloá, mas me conformo porque Eloá devolveu a vida a 7 seres humanos. E me alegrei com Nayara, porque Nayara me dá esperança. De a despeito de viver numa sociedade que esquece de uma desgraça com outra desgraça, uma sociedade que por causa de desgraça em desgraça vai se tornando uma sociedade desgraçada, que às vezes nos tira a esperança até de sonhar. Nayara nasce como uma rosa no deserto para dizer assim: seres humanos que ainda têm um pouquinho de humanidade, não desistam, porque ainda existe gente como eu. Que o exemplo de Nayara, meu irmão, possa te dar um pouquinho mais de esperança, para que você não desista e não morra antes da morte chegar. Porque a vida é o maior dom que a gente tem no caminho, no nome de Jesus. Minha filha Tamara, minha filha linda, minha filha Thaís. Thaís ligou para mim e falou assim: pai, eu quero ir embora do Brasil. Olha, 13 anos de idade. Fui convidado a ir embora do Brasil ano passado. Reuni minha família para conversar sobre o assunto e nós decidimos não ir. E Thaís, diante da desgraça, disse assim: pai, eu não quero mais ficar no Brasil. Ou seja, como eu preguei na morte da menina que foi jogada do 6º andar, eu falei, quando a desgraça acontece na nossa sociedade, na casa de alguém, acontece na nossa casa também. Não foi só Eloá que morreu. Um pouco de cada um de nós morreu também. E o restinho de vida que a gente tem, temos que tomar e entregar na mão de Deus e falar assim: Deus, nós não vamos, por causa desses homens que estão adoecendo e gerando morte na nossa sociedade, nós não vamos desistir, porque o Senhor é conosco. E a tua graça é graça para todos os momentos da vida. E porque existem gente como Nayara, nós vamos dizer, vale a pena seguir em frente. Meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe teu coração. Não desista de viver a tua vida com intensidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê o melhor aplauso ao Senhor, porque é Deus ministrando ao nosso coração. Aleluia.